Olá, queridos, Shalom Nacolam, a paz do eterno. Aqui quem vos fala é Felipe Cunha. E quero trazer aqui uma explicação sobre a palavra Espírito Santo, que na realidade é uma tradução equivocada, é um entendimento equivocado. Em hebraico nós temos a expressão Ruach HaKodesh, a tradução é fôlego do santo ou Espírito do Santo. Nós temos aqui em hebraico, pneuma, em grego, em português espírito, ruach, a soma sua expressão em hebraico. Em hebraico as letras também são números, número 7. Faz nos lembrar a passagem dos 7 espíritos do Eterno lá, em Apocalipse, que na verdade são 7 manifestações da Rua, do Espírito do Eterno. Então aqui, literalmente, Ruach HaKodesh, tem um artigo, tá? E por que falamos Ruach HaKodesh? Antes do profeta Isaías, desde o profeta Isaías, você vai encontrar passagens que no hebraico é Ruach Elohim, ou Espírito do Senhor em português, ou Espírito de Adonai. Quando você encontrar Espírito do Senhor, Senhor no hebraico ali, no grego é Kurios, e no hebraico é o tetragrama. Só que após a Babilônia, os judeus começaram a evitar essa pronúncia, tá? do nome do Eterno. Então, eles pararam de pronunciar que, na realidade, HaKodesh fala da santidade do Eterno, do Santo. Então, eles colocaram Espírito do Santo para não pronunciar o tetragrama, que seria, então, no grego, Kurios, Espírito do Santo, pneuma, Espírito Kurios, do Senhor. Só que a questão é que foi essa tradição, essa explicação que nós estamos trazendo aqui, é o porquê que no Novo Testamento aparece Espírito Santo, tá? Por quê? Por causa deles estarem na Babilônia, na época do cativeiro, e para eles não pronunciarem o nome do bendito santo, seja ele o Eterno, dentro da Babilônia, eles pararam de falar a pronúncia. Tanto que nos textos mais antigos, não era Beit HaMikdash, como hoje se fala, templo da santidade. Era Beit Yud Hei Vav Hei, o nome do Eterno. Então, templo do Yahvé, Yahuwah, Yehová, as possíveis pronúncias, Yahweh, que em português eles chamam de Jeová erroneamente, Então veja, antes do cativeiro babilônico, os judeus pronunciavam o nome do Eterno porque eles estavam na terra deles. Quando eles foram para uma terra politeísta, eles pararam de pronunciar o nome do Eterno para falar HaKodesh, Ruach HaKodesh. Mas quando eles falavam HaKodesh, eles estavam se referindo a Yud Hei Vav Hei, o soberano, o bendito seja ele, o criador dos céus e da terra, o Deus de Israel. Então veja só, essa doutrina da Trindade que coloca a Rua, o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade, não tem base no Taná. É uma doutrina cristã não bíblica. Tá? E eu quero enfatizar aqui uma passagem do Novo Testamento que é difícil de aceitar, que é quando Yeshua é batizado no Rio Jordão, e das águas do Jordão, e desce uma pomba sobre ele. Esse texto, pela Torá, tem que ser rejeitado, essa parte da pomba descendo sobre ele. Não existe nenhuma imagem representativa do Eterno. O Eterno, lá em Devarim, Deuteronômio, ele enfatiza isso, Deuteronômio 4, 5, você vai achar isso, e o Eterno diz que não apareceu nenhuma imagem dele, e que nenhum dos seus servos deveria fazer imagem dele. Nem nada que existe no céu, nem na terra, nada. Porque só se ouviu uma voz e nenhuma imagem, nem homem, ninguém pode representar o Eterno. Por isso que a doutrina que Jesus é o Adonai é uma doutrina que não prevalece quando lemos a Torá, porque nenhuma imagem de homem pode representar o Eterno, nenhuma imagem de pomba pode representar o Eterno.
Com a mentalidade original, Ruach HaKodesh é a manifestação do Criador. Então, não é uma terceira pessoa da Trindade, não pode ser representado por uma pomba, porque o próprio Mashiach diz que o Eterno ele é Espírito. Isso no livro de João ele vai descrever isso. Então aqui a correção que eu quero deixar aqui, quando você lê o Novo Testamento, entenda que quando fala Espírito Santo está falando Ruach HaKodesh ou Ruach Adonai. E eu já estou dizendo por que os textos naquela época foram escritos dessa forma. Você precisa entender o que aconteceu. Se você lê o hebraico lá antes do livro de Isaías para trás, né? Você vai ver Ruach Elohim, Bereshit 1, e o Espírito de Deus, em português está, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ruach Elohim. Então a maioria das passagens ou é Ruach Elohim ou é Ruach Yud He Vav He, YHWH, que é o Yud He Vav He, o nome que foi dado a Moisés, que vem do verbo Havá, Rei Vav Rei. O Yod significa ele, o verbo quer dizer o verbo ser, ele, o ser, ele existe, né? O Criador, está falando daquele que se manifesta da forma que quiser se manifestar e realiza o que quiser realizar, porque ele é o Criador. Então, Ruach HaKodesh, que é a expressão pós-Babilônia, pós-cativeiro babilônico. Trazendo essa explicação, não tem como prevalecer Trindade. Textos do Novo Testamento começam a ser rejeitados porque tem uma influência romana e tem aí, com certeza, não foram judeus conhecedores da Torá que escreveu. Um judeu conhecedor das mitzvot jamais representaria o Eterno como uma pomba. Isso jamais seria aceito, porque o Eterno não se manifestou desta forma e não em nenhuma parte ele se manifesta desta forma como uma pomba na Bíblia, tá? E o detalhe, para quem está fazendo Teshuvá, existe até imagem de quadro de pomba representando o Espírito Santo, e o Eterno proíbe isso nas Escrituras, tá? Fica aqui mais esse vídeo, esclarecimento para a sua vida, conhecimento. Amém? Estamos fazendo Teshuvá. E Yeshua, quem é Yeshua, irmão Felipe? Yeshua é o Mashiach, filho do Eterno. Ele não é o Kadosh Baruch Hu. Ele deixou específico isso. Vim porque fui enviado, só falei o que me foi permitido dizer, estou voltando para quem me enviou. Foi isso que ele ensinou. Isso é Bíblia, isso é a palavra do Eterno. As outras doutrinas que vieram, com Tertuliano, Marcião, Inácio de Antioquia, etc., isso não tem nada a ver com as Escrituras. Tá? Nós estamos falando da fé bíblica genuína, que os apóstolos de Yeshua viviam, que Yeshua vivia e que os patriarcas viveram. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Leve a palavra do Eterno a outras pessoas. Amém? Shalom Lecolam, Felipe Cunha, a serviço do Reino.